Vamos a mais uma Conexão Crosswalks. Vamos conhecer hoje o trabalho de um engenheiro espetacular, Marcos Rogério, um currículo fantástico. Mais de 40 anos, especialista na área de proteção de sistemas elétricos, consultor para geração distribuída de energia, professor palestrante, enfim. Currículo do homem é um negócio espetacular. E um outro lado pessoal que também é muito legal que a gente vai conversar. Engenheiro Marcos, prazer enorme recebê-lo aqui, muito obrigado. Eu sei das suas atividades, reservar um tempo para estar com a gente nos dá um prazer muito grande. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer, uma honra estar aqui, da gente poder conversar, trocar algumas ideias, né? Me sinto muito feliz em estar aqui contigo. Muito obrigado. Você trabalha muito com proteção, né? Parte elétrica, sistema elétrico, e captando uma conversa aqui, outra acolá, há uma reclamação do uso de PVC em partes elétricas. O que você poderia nos dizer a respeito disso? Não, veja, se você vai pegar a normalização, né, o PVC, ele pode ser usado, mas digamos, em determinadas aplicações em corrente alternada, não em corrente contínua, né, e que seria fotovoltaicas, ou, né? Fotovoltaica é energia solar. Energia solar, Perfeito. isso, de energia solar. E quando você começa a aumentar, né, o tipo da instalação ou a complexidade da instalação, o PVC já não é, digamos, a escolha mais eficaz, né? Você tem o EPR, que é um tipo de camada, tipo de borracha, que é mais resistente. E resistente a quê? Exatamente à temperatura. O PVC ele vai até 70 graus, né? Agora já uns EPR e tal, você tem 90 graus, 105 graus. Então, você suporta mais aumento de temperatura. No caso de solar, até, você tem uma normalização que obriga, além de todas as precauções com relação à temperatura, porque vai ficar exposto, né? Você tem a influência do raio solar, dos raios UV, né, ultravioleta, sobre a camada, né, do cabo, né, que também precisa ser, digamos, cuidada, que também precisa ser verificada. O grande problema não é quando você tem um cabo desses de um fabricante homologado, tradicional, que faça, digamos, a sua manufatura de acordo com as normas técnicas. O problema é quando você usa aquilo que a gente chama de cabos ou desbitolados, né, que é fora da bitola, fora da seção correta, a seção transversal, ou quando você usa com camadas, tipo que você falou, tipo de PVC que não é normalizado, portanto não é resistente ao fogo, solta, além da chama, solta gases tóxicos, né? Então, aí é um grande problema. Problema, inclusive, de segurança das pessoas. Usar um equipamento desse tipo significa risco de vida, né? Com certeza. Você, veja, no momento que você usa um cabo, né, que não é normalizado, quer dizer, que não foi testado de acordo com as normas, não foi verificado. Primeiro, quando passar a corrente, né, a gente sabe de casa tal, que se passar muita corrente naquele cabo lá, vai esquentar, o negócio esquenta, né? Só que imagina cabos dentro, por exemplo, numa instalação, daí tem um conduíte e está dentro da parede. E aquilo vai esquentando e você nem sabe que ele está esquentando porque ou ele está com a dimensão errada, ou ele está com a capa errada, ou ele está dimensionado errado, ou ele é de um fabricante não sério, vamos falar assim. Aquele aquecimento pode levar a um incêndio, né? Então esse é o primeiro problema. Segundo problema, se aquecer e se encandecer, se pegar fogo, né, vai soltar gases que poderiam e podem ser tóxicos. Então, a normalização, ela pede, ela obriga, ela define que você não deve soltar, quando pega fogo um cabo, ele não pode soltar determinados tipos de gases que
pode levar alguém a óbito, né? Então, A pessoa nem morre pelo incêndio, morre pela inalação de gases. aliás, dizem, né? Se você olhar algumas estatísticas de mortes em incêndio, né? O maior problema, muitas vezes, a maior incidência de óbitos é mais pela intoxicação do que pelo próprio incêndio em si. Quer dizer, algumas pessoas morrem carbonizadas, infelizmente, tá? Só que a grande maioria, quando você chega, ela não foi nem queimada, mas ela foi asfixiada, ela não teve ar para respirar, né? E aí ela foi para o óbito, né? Mas não por causa do incêndio em si, não por causa da temperatura do fogo, mas por causa dos gases. Em cima desse risco, que ele fica aberto a qualquer pessoa, por que se fabrica esse tipo de cabo? Não, veja, não, por norma técnica, né? Você tem as normas aqui no Brasil, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e pelas normas técnicas, que se baseiam inclusive em normas das boas práticas internacionais. O Brasil tem um acordo, né, com a IEC, que é a International Electrotechnical Commission, né, a Comissão Eletrotécnica Internacional, e adota as normas, né, da IEC, as normas internacionais. Então, se o cabo é fabricado de acordo com as normas, ele obedece, ele previne todos esses problemas. Então, talvez a pergunta não é por que fabrica-se, é por que se deixa no mercado cabos que não são normalizados, né? Bom, como é que você proíbe a ilegalidade? Não é uma coisa muito simples, né? Existem esforços, por exemplo, da Qualifil, né, em fazer junto, né, fazer ações, até junto com o Inmetro, para tentar coibir e tentar achar, né, esses maus, digamos, fabricantes, que são, na verdade, assassinos, né, porque eles estão colocando para ver. Você olha e fala, pô, aqui um metro desse cabo custa 10. Nossa, esse daqui custa 4. Eu vou ter que comprar 1000 metros? Poxa, olha a economia que eu estou fazendo. O barato sai caro. Quer dizer, existe um custo para as coisas serem fabricadas de acordo com a segurança. Tá? Então, esse custo é um custo que a sociedade está apta a aceitar, ou que ela aceita esse custo para ganhar a segurança. E digamos assim, aquelas pessoas que querem burlar isso, fazem algo mais barato, exatamente porque não seguem, e às vezes as pessoas desavisadas ou que querem levar alguma vantagem, acham que comprando mais barato vai ser melhor, mas não é bem assim, né? Essa é a maneira do leigo se defender, para saber, sempre desconfiar muito de um preço muito mais barato, ou tem alguma outra dica que a gente pode ter? Eu acredito que quando, veja, a média do mercado cobra um preço. É claro que um pode cobrar 10, outro cobra 9,80, outro cobra 10,50, mas aí está tudo bem. Está tudo mais ou menos na média. É questão de margem de lucro, questão de fabricar mais ou menos quantidade. Mas quando algo é te oferecido por 50% do preço, você tem que falar, pô, peraí, só ele que conseguiu colocar o ovo em pé, é só ele que descobriu o segredo disso daí ser mais barato? Claro que não, né? Então tem alguma coisa que não está. Uma outra condição é você, primeiro, comprar de fabricantes renomados, né? Existem fabricantes que já são conhecidos. Mas então não pode nenhum fabricante novo entrar no mercado? Não, claro que pode e deve. É sempre muito bem-vindo. A concorrência é a alma, né, de você maximizar os custos, né? Mas a norma pede que todo cabo tenha, a cada certa distância, o nome do fabricante, qual é a seção transversal do cabo, qual é a norma que ele obedece. Ele tem que fazer ensaios, ele tem que ter. É claro que o leigo, ele não vai ficar pedindo os ensaios na loja que ele vai comprar. É porque ele não conhece, né? Não conhece, nem tem acesso ao fabricante, nada disso. Mas
Aí é que está. Então, tem que se socorrer de fabricantes, digamos, confiáveis, né? E como saber se esse fabricante é confiável, né? Você tem, se você entra, por exemplo, no site da Qualifuel, eu não sou advogado da Qualifuel, muito pelo contrário, eu só vejo e aplaudo o trabalho que eles fazem, né? Mas se você entra lá, você tem sempre no site uma relação de fornecedores que foram testados por eles e que aparecem como não confiáveis. Então, já também é uma Não dica. confiáveis. Que não passaram nesses testes. Sim. Olha, tinha que ter um cabo de 6 milímetros, ele tinha que ter os 6 milímetros de cobre, de fios de cobre, ele tinha que ter a capa com uma espessura de, sei lá 0,5 milímetros, e ele não tinha, em termos de quantidade de cobre, ele tinha 80% só desse cobre, a capa de proteção era mais fina, ou era maior até para ludibriar o consumidor, porque você vai comprar um cabo, eu preciso de um cabo de 4 milímetros, que é o que usa muito em casa, né? Então você olha, isso aqui é 4, é 4, mas a capa está maior, a isolância está maior e o cobre que tem dentro está menor, porque ele economiza no cobre. Borracha ele põe ali em volta. E aí quando ele faz isso, né, o que acontece? Vai esquentar aquele cabo quando passar por ele a corrente que o projetista determinou, e por isso que, baseado na corrente, o projetista determina qual é a seção do cabo, né? Então, você está sendo enganado e pode esquentar, pode um dia pegar fogo, no limite, pode incendiar e assim por diante. É possível fazer uma fiscalização? Existe uma fiscalização realmente efetiva? Existe. Não só o Inmetro faz, né, mas a Qualifuel e outras associações, elas vão a campo. Inclusive, eu sei que a Qualifuel ela recebeu 2 ou 3, alguns carros, né, que têm os equipamentos de aferição que são usados em laboratório. Então, esses carros, essas vans, elas têm esses equipamentos embarcados, está ali dentro das vans, e eles rodam o Brasil, então eles fazem como se fossem blitz, né? Mas ele não pode entrar, ele não tem poder de polícia. Então ele vai no mercado e ele compra. Você me dá um rolo de cabo X, um rolo do... E aí ele testa no próprio laboratório ali, e isso daqui está errado, né? Isso aqui não está obedecendo, né? Tem maneiras do fabricante se defender, quer dizer, a coisa não é, né? E não é governamental, é a sociedade verificando o que a sociedade faz, o que eu acho fantástico. O governo poderia entrar nisso? Seria interessante ou não? Eu, francamente, acho que não, né? Eu acho que o governo, né, ou os órgãos, né, eles têm que dar diretrizes, né? Eles têm que dar o entorno das diretrizes, né? Mas aí as próprias associações, você tem associações de fabricantes de cabos, você tem... Então, as várias associações, elas criam padrões e criam maneiras de se autofiscalizar, né? E é claro que se tem um cara, uma empresa fazendo algo desonesto, ela está prejudicando uma série de fabricantes. Então, a associação dos fabricantes vai fazer gestões para que defenda os seus direitos contra alguém que está fazendo algo errado, né? Eu acho que é a melhor maneira, é a sociedade fazendo isso, baseada na regulação governamental, mas só nos guidelines, só nas linhas gerais. Né? Você conversava com o Paulo Henrique Durst, aqui da CrossFox, a respeito dessa nova situação de energia solar. E falava, inclusive, que os bombeiros têm pedido algumas normas para facilitar o trabalho deles. Explica para a gente o que é exatamente isso, Sim. Marcos. Não, veja, existe talvez uma falta de conhecimento nas aplicações de energia solar, porque, veja, numa instalação comum,
que nós temos em casa, que uma indústria e tal. Se você tem um problema, seja para mexer na parte elétrica, ou seja, até um incêndio, tal, qual é a primeira providência que você faz? E obviamente que o bombeiro, com mais sabedoria, faz. É desligar o disjuntor da entrada, desligar a chave. Isso é padrão, não é? Todo mundo sabe, né? Acontece que quando você tem uma energia solar no telhado, por exemplo, numa residência, numa indústria, né? E você tem um problema ali, tá? Não adianta você só desligar o disjuntor da entrada lá da eletricidade, porque o que é uma energia solar? É você tem uma célula, né, de energia solar no telhado, por exemplo, tá? E quando o sol bate lá, gera eletricidade, gera voltagem e eletricidade. Bom, você desliga o disjuntor, mas como é que você desliga o sol? Não tem como, né? Enquanto o sol estiver iluminando, você tem energia. A energia está sendo gerada. Tá? Então, o grande problema, e isso houve um movimento muito grande, né, das comissões de bombeiros no Brasil inteiro, que pediam, né, que se criassem normas técnicas no Brasil para dar diretrizes para quando um bombeiro vai trabalhar em um incêndio, ele não correr risco de tomar um choque elétrico, né? Mas também quando alguém vai, por exemplo, você tem lá energia solar, a parte solar no telhado, ela suja, né? Ela fica suja, ela fica com poeira, chove, molha, gruda pó, você precisa limpar de tempos em tempos, até para voltar com a eficiência, porque ela vai perdendo a eficiência com a sujeira em cima. Bom, você vai mexer, você pode tomar um choque. Você vai ligar a equipe de manutenção, vai colocar, você pode tomar um choque. Você vai tirar um dia, pode tomar um choque. Então, a solicitação é que existissem meios, né, para que isso não acontecesse, não só com os bombeiros, mas especialmente com os bombeiros e com o público, na realidade um público técnico, porque dificilmente um leigo vai subir lá no telhado para mexer, mas tem quem vai, né? Mas normalmente um público técnico não está afeto ao choque elétrico, né? Nos Estados Unidos, Canadá, né, na parte do hemisfério norte, lá, já existem normas, né, boas práticas, né, já desde 2014, que começaram um pouco antes, 2011 e tal, mas foram regulamentadas em 2014, são revistas a cada 3 anos, né, e estão em vigência e obrigam o quê? Obrigam a você a diminuir a voltagem num caso de incêndio, num caso de... a diminuir essa voltagem da parte solar, né, para que a voltagem que ficar lá não seja algo que possa significar um choque elétrico que vai danificar ou vai conduzir uma pessoa, por exemplo, a um óbito ou alguma coisa assim, né? As pessoas, muito poucas pessoas entendem o que é um choque elétrico, né? E como qual é o perigo, o grande perigo do choque, né? Um choque elétrico, na verdade, não é nem a voltagem, na verdade, é a porcentagem de corrente, quando você toca em alguma coisa que está energizada, a porcentagem da corrente que vai passar pelo teu coração, tá? E que, passando pelo coração, dependendo da magnitude, dependendo do tamanho dela, ela vai causar fibrilação cardíaca. Ela vai tirar, porque o coração ele tem um ritmo, né? Aquele, né, do que a gente vê no registro do batimento cardíaco. Ele perde aquele ritmo. E se essa perda de ritmo dura muito tempo, vai a óbito. Por isso que você tem sempre em lugar elétrico, você tem o desfibrilador. Sim. Né? Isso já aconteceu inclusive em jogos até de futebol. De futebol, que o raio caiu, o cara caiu duro lá no meio do campo e tem que ir para o desfibrilador na hora, porque senão... Para normalizar o coração. Senão morre, né? Então, é esse o grande problema, né, do choque e daquilo que passa aqui. Existem valores
máximos para isso, né? E, curiosamente, valores para o sexo masculino e para o sexo feminino. Teve ensaios, Tem o masculino pode passar até 10 miliamperes, né? O feminino são 6 miliamperes, né? Pelas normas americanas, né? Então, tudo isso é motivo de experiências, experimentos, levantamentos. Tem gente trabalhando nisso, né? Tá? Então, você tem que fazer a voltagem solar, nesses casos, cair para um nível que, se alguém puser a mão, não vai causar uma corrente passando pelo coração maior do que um certo valor, tá? Então, para isso, a gente tem uma coisa que a gente chama de função de desligamento rápido. Quer dizer, você precisa fazer esse desligamento, essa diminuição muito rápida, né? Outra coisa que pode acontecer, exatamente com cabos que não são lá muito, muito confiáveis, a capa, por causa dos raios UV, né, ultravioletas e tal, você pode ir danificando a capa e você pode criar, né, nesse espaço danificado, um arco, você pode pular uma faísca, né? Essa faísca, quando ela pula pelo ar, ela gera uma energia muito grande. Energia se transforma em calor. Então, calor, incêndio, tá? Isso se chama proteção contra o arco elétrico, nesse caso na instalação solar, que também é na parte da IEC, na parte internacional, é uma norma, né? E que foi trazida também aqui para o Brasil, né? Seguindo esse pedido dos bombeiros, que eles se focaram mais nesse desligamento, mas já que a gente estava redigindo essa norma, né, foi colocado também essa obrigatoriedade, né, desse desligamento por arco elétrico. Esse desligamento, o Inmetro, inclusive, padronizou numa portaria, né, que foi publicada em dezembro de 2023, mas que entrou em vigor em 1º de dezembro de 2024, né? Deu um tempo de 1 ano para os fabricantes e importadores se adaptarem, né? O que é natural, o que é normal, né? Tá? E aí está valendo já, né? E a ABNT publicou uma norma técnica, né, em fevereiro, agora, começo de fevereiro, foi fruto de um trabalho de uma equipe, né, de profissionais, especialistas, tal, que se juntam para fazer uma norma técnica, né, e foi publicada agora, né, também atendendo a essa solicitação dos bombeiros, mas também protegendo as equipes de manutenção. Você falou sobre como é que nós vamos desligar o sol. Não dá. Como é que consegue diminuir essa energia do sol, já que o sol é o sol, né? Sim. E você falou, mas não, tem que diminuir essa potência elétrica que vem. Dá para explicar para nós leigos e até para o pessoal especialista que acompanha a Conexão Crosswalks? Veja, como é que você faz a montagem ou a instalação de energia solar, né? Você tem módulos. Módulos são células solares, pedaços, né? Uhum. Então esse pedaço ele recebe o sol e normalmente ele vai te gerar uma voltagem, tá? E voltagem, quando você aplica ela, gera corrente, que é o uso que a gente faz da eletricidade. Normalmente você tem células que saem 50 volts, 60, 80, né? Depende do fabricante, depende. Só que isso ainda não é o suficiente para fazer tudo funcionar. Então você coloca células, né, uma em série com a outra. A gente chama isso de matriz, né, de células, né, ou do inglês, uma array, né, que é um conjunto de células, né, uma linha de células, né. Bom, e aí a soma delas vai te dar 600 volts, pode te dar 550, pode te dar, o que é muito. Se alguém tocar ali, a corrente que vai passar aqui é alta. Aí não tem jeito, né? É alta, aí, né? Tá? Tem um termo até médico que eu acho bacana, né? Um negócio, evolui para o óbito, quer dizer, bela evolução, bela evolução, estamos evoluindo, né? Mas eu entendo o porquê, né? Porque tudo se transforma, né? Digamos, no mundo, né? Então,
Transformar é evoluir, mesmo que isso seja para aquilo que para nós é a pior das hipóteses, né? Então, você interrompe essa cadeia, né? Nessa hora você tem um dispositivo que interrompe e volta para uma tensão menor. Para aquela inicial. Tá? Não tem a repetição. E aí, como você tira a carga, você pode até diminuir mais essa tensão. Existe uma norma já brasileira, publicada em 2004, que está sendo revisada, que determina, num ambiente úmido, por exemplo, qual é a tensão, voltagem que você pode ter ao tocar na região, fora da região. Então, essa norma e essas normas internacionais e a brasileira adaptam esse funcionamento para atingir essas voltagens, que são voltagens consideradas já há muitos anos, há décadas, voltagens seguras para o ser humano. Então você faz assim, quer dizer, você não consegue tirar, né, a voltagem, mas você faz cair. Diminui o risco, praticamente tira o risco. Né? Você praticamente tira o risco, né? Isso já está valendo, Já. Ela entrou, veja, primeiro que a própria Inmetro já está desde 2024, mas a norma técnica, né, que é a 17193, a BNT-NBR 17193, que foi publicada dia 4 de fevereiro agora, último, tá? A gente sabe, todos sabem que a ABNT é um órgão, não é um órgão governamental, ela é um órgão, digamos, sem fins lucrativos, né? Acontece que, então, tudo que ela solta, tudo que ela publica, logo de cara não é de aderência obrigatória. Uhum. Né? Você adere porque você quer pegar as boas práticas. Acontece que o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê o seguinte, que numa relação de consumo, até quando existe o fornecedor e existe o cliente, o consumidor, se aplicam, está lá na redação da norma, da lei, né? Se aplicam as normas governamentais, né? Portarias e tal, se aplicam as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e, na falta delas, as normas internacionais. Então, a partir daí, a partir do Código de Defesa do Consumidor e a partir do fato de que toda relação é uma relação de consumo. Perfeito. Que você tem alguém projetando, alguém fabricando, alguém instalando e alguém consumindo. Okay. Né? Então, uma vez publicada, passou a valer. E isso é retroage aqueles que já tinham... Não, a BNT, não. A BNT, ela entra em vigor na data da sua publicação e passa a estar vigente, passa a abranger tudo que vem depois. O que está feito não tem obrigatoriedade de Agora, mexer. ocorre que, quando você tem numa instalação, toda instalação tem que revisar o seu AVCB. Certo. Né? Autorização de vistoria do Corpo de Bombeiros. Todo prédio, todo mundo tem que ter o AVCB em dia. Certo. Né? E vários corpos de bombeiros, já posso citar, entre outros, Minas Gerais, Brasília, acho que Mato Grosso, o de São Paulo está para entrar, já está, né? Eles estão aplicando nas suas normativas, aplicando isso, e no caso, por exemplo, que a gente sabe de Brasília, Minas, eles estão dando 1 ano para que as instalações antigas se atualizem. Quer dizer, estão indo retroativamente. Um órgão público, né, ele tem esse direito, ele tem esse poder porque ele está lidando com a segurança digamos, da comunidade, então ele tem, da própria corporação. Ele tem esse direito, né? Mas a normatização, ela é em vigor e passa a abranger a partir daí. Ela não volta atrás. O que está feito é possível de mexer e ficar com a mesma segurança? É possível de você implementar né? essa norma. Só que o problema sempre é assim, quem paga? Né? Porque alguém projetou, alguém instalou, alguém consumiu, esse que consumiu pagou quem instalou pagou quem projetou. Bom, mas agora já está funcionando. Então, quem é que paga? É quem está usando. E aí quem está usando não quer pagar. Então, essa é uma outra discussão.
né? Essa atualização de segurança ela é cara? Olha, eu vi assim algumas empresas fazendo esse tipo de sei lá, talvez R$ 20.000. Quer dizer, pela segurança, Eu acho que acho que compensa muito, né? eu acho que compensa bastante, né? Eu acho que, veja, para mim, né, quando a gente vai trabalhar de uma norma técnica, né, eu inclusive represento num determinado aspecto de norma, nas normas de média tensão, que é acima de 1.000 volts até 64.000 volts, eu sou um representante, que é um especialista representando o COBEI, Comitê Brasileiro de Eletricidade, junto às normas internacionais, junto à IEC, tá? Então, quando você, digamos, junta todo esse pessoal, quando você, né, qual é a primeira diretriz? Segurança. Depois vem todo o resto da história, né? Você faz normas técnicas pensando na segurança, em primeiro lugar, do usuário, né? No caso de baixa tensão, né? No caso os 220 volts de casa, 110, 127 volts, a maioria das pessoas é leiga e não tem obrigação nenhuma de conhecer as regras, de conhecer, né? Ela usa, ela é um usuário. Então quem tem obrigação é quem projeta aquilo lá e quem faz as normas para aquilo lá, exatamente para garantir que a pessoa que é leiga não corra riscos. Perfeito. Certo? Essa é a base. Então a primeira coisa é segurança, né? É a mesma coisa quando começou a ter, não sei se você lembra, a obrigatoriedade de um dispositivo DR nas casas, né? Hoje tem, todo mundo tem aquele DR. Só que no começo foi uma briga. Quem vai pagar isso? Isso vai encarecer. Isso não sei mais o que, isso não sei o que lá. Para que serve o DR? Pro nenezinho que vai e encosta o dedinho na tomada porque acha aquele buraquinho bonito, parece, né, focinho de porco, né? Para ele não ter um choque. Puxa, vale a pena? Acho que vale, né? Acho que vale. Sou vô fresco, acabei de ganhar mais um netinho esse fim de semana. Com certeza vale. Claro que sim, claro que sim. Então, quer dizer, é segurança, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar isso em todos os setores, não só na elétrica, né? Na civil, na mecânica, em tudo quanto é obra humana, né? Ela corre risco. E a gente tem que minimizar os riscos. Na direção, dirigindo um carro, você tem risco. O risco faz parte da vida. E minimizar o risco e prever o problema do risco faz parte da gente. A gente é que tem que... né? Vamos falar de uma coisa mais suave. Opa! Você tem um currículo impressionante. E aí a gente aqui, pô, esse homem passou a vida inteira estudando em salas de aula e tal. E é bem provável que você tenha passado boa parte da sua vida estudando. Mas você é um homem que tem uma história de tocar a sua guitarrinha. Você dá aula de cabala. Conta um pouquinho desse seu lado, Marcos. Bom, de guitarra, eu com 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, eu fui, até por incentivo dos meus pais, eu fui estudar violão, né? Aprender a tocar violão, fiz conservatório musical, fui para conservatório, fazer violão clássico e tal, né? E eu sempre gostei muito de música, né? Especialmente violão, guitarra, né? Então aí fui para conjuntos, né? Tocar em conjunto. Eu pensava, né? Antes até da engenharia, né? Eu pensava em me dedicar à música, né? Só que aí eu descobri que músico não ganhava tanto assim, né? Então eu falei, bom, acho que não é por aí, né? Então comecei a usar a música só para lazer, diversão, né? Compunha umas músicas, tal. Quando meu filho nasceu, compus uma música para ele, tudo isso, né? E eu a vida inteira eu cresci, né, num lar católico e estudei em colégio de padre, né, em colégio padre franciscano a vida inteira e queria ser sacerdote, fui até para um seminário. Olha só. Né, mas fiquei pouco tempo lá, porque eu perguntei, né, quando eu fiquei lá, depois de um mês, escuta, que hora que chega a freira, né? Aí falaram para mim assim, não, mas aqui não tem freira. Eu falei, não, mas sem freira eu não vivo. Tá? Então eu resolvi sair e procurar a minha freirinha, que eu tô com ela até hoje. Ela vai fazer, daqui a pouco, 50 anos.
né? Então eu procurei a minha freira, né? E aí eu fui muito atuante, né? Trabalhei muito nas comunidades católicas, né? Só que tinha algo que faltava para mim, né? E talvez uma das coisas muito interessantes que vieram exatamente digamos, da abertura da igreja quando eu era adolescente, né? Foi exatamente a gente poder começar a questionar os rituais, os ritos e tal, que foi bom para quem estava ali, e foi, acho que, ruim para a igreja, que acabou perdendo, talvez, alguns, naquela época, acabou se dividindo, né? Perdendo adeptos, né? E aí eu conheci o kardecismo, né? Através de um tio, eu conheci o kardecismo, achei aquilo, porque respondia muita coisa para mim, né? E aí eu fui estudar a fundo, que eu sempre gosto de estudar a fundo as coisas. Fui para o kardecismo, achei a ideia fantástica, frequentei a Federação Espírita, fiz escola de médiuns, dava passe, todo aquele, né? Mas faltava alguma coisa para mim. Aí eu descobri o budismo, o Zen budismo, né? Você vê que eu fui procurando coisas, né? Fui procurando. Mas foi bom, mas também, né? E aí eu conheci fraternidades, as ditas ordens secretas e tal. Comecei a participar. E aí um dia, há 40 e poucos anos, 42 anos atrás, eu comprei um livro de Cabala, né? Ou a Kabbalah, como o pessoal gosta, né? E confesso que eu li, né? Estava em português, né? Mas se ele tivesse escrito em sânscrito, acho que era a mesma coisa, porque eu não entendi nada, tá? Mas aí eu comecei, pô, não é possível. Se alguém, né? Até tem um professor de filosofia que fala, não é possível. Se alguém pensou para escrever esse troço, eu só preciso entender. E eu não consigo, né? Não, pode ser, eu não sou tão ruim assim, né? E aí eu falei, não, eu vou entender esse negócio, né? E aí comecei a estudar muito, estudar, comprar, importar livros e tal. E ter uma biblioteca até razoável, né? Sobre, né, o pensamento cabalista e a origem cabalista, que muitos colocam só no judaísmo em si. Só que a gente precisa ver que os gregos participaram muito e interferiram muito em certos conceitos judaicos. Os gregos pegaram no Egito, né? Porque os gregos iam para o Egito para iniciações. Os egípcios e os gregos pegaram dos babilônios, os babilônios pegaram dos caldeus, os caldeus pegaram dos sumérios. Então o troço começa muito antes, talvez 5.000 anos antes de Cristo, né? E eu fui me aperfeiçoando e comecei um dia, me atrevi a dar uma aula, né? Isso há uns 35 anos atrás, talvez, né? E porque dando aula você aprende, quer dizer, quem aprende mais é quem se atreve a dar aula do que quem vai na aula, né? Porque você, para preparar uma aula, você precisa, é que nem o iceberg, né? O que você, como professor, mostra numa aula é a ponta de um iceberg de tudo que você leu e de tudo que você aprendeu, e você põe uma pequena parcela. Então eu comecei a querer crescer essa ponta do iceberg, né? E aí, daí para frente, só fui mais fundo, só me dediquei mais, só apliquei mais, só dei mais cursos, mais palestra, mais isso, mais daquilo. E é uma coisa que eu sou, assim, realmente aficionado. Falar sobre Cabala, por exemplo, se você tiver até amanhã, a gente consegue ficar aqui até... Você faz algumas lives, né? Faço lives. Como é que a pessoa consegue assistir essa live? Olha, tem muitas. Se você colocar Marcos Rogério no YouTube, né? Eu tenho um canal, mas que eu sou meio... Nesse ponto eu sou relapso, tá? Confesso, né? Então eu tenho um canal que se chama Academia Acor, mas eu não abasteço esse canal faz séculos, né? Então é mais fácil quem me entrevista e quem me dá o espaço para, né, fica lá no YouTube, é mais fácil colocar Marcos Rogério no YouTube, você vai achar um monte de coisa. Aliás, tem até uma palestra que eu dei sobre criação mental,
acho que foi no ano 2000, né? 1999. Esses dias alguém resgatou no TikTok e colocou no YouTube e falando para mim, olha, achei a tua palestra, tal. Eu fui ver, eu falei, pô, parece meu filho, porque eu tinha bigode preto, cabelo preto, eu falei, isso foi numa outra encarnação, né? Porque, nossa, sou eu, né? Eu sou bem diferente, né? Mas tá lá, tá na internet, né? E na sua empresa, para falar de segurança, como é que a gente consegue conversar com você, as empresas que nos acompanham? Bom, eu tenho um e-mail, a empresa chama-se TecPro, TecPro. Ela faz estudos de seletividade, curto-circuito, especialmente estudo de arco elétrico, que é uma coisa que talvez uma outra vez a gente possa conversar, se você me der uma oportunidade, Claro. que é uma coisa que está entrando muito, assim, é um assunto que está sendo muito discutido. Nós acabamos de colocar uma norma técnica que eu colaborei com ela, né? Eu fui um dos relatores da norma sobre isso pela BNT, está em consulta nacional, encerrou ontem, inclusive, a consulta. Então, esses estudos, as empresas grandes têm feito, inclusive para determinar o tipo de vestimenta que o operário, que é o técnico, o eletricista tem que usar para se proteger contra esses arcos, para não vir a óbito, né? Então, é a marcos.rogerio@tecproenergia, tudo junto, tecproenergia.com.br. Aí chega em mim e aí a gente pode conversar, trocar ideias. Perfeito. Em quanto tempo essas normas dos arcos você entende que estará já em vigência? Olha, depende muito, a experiência disso, tudo depende, porque a norma, quando ela vai para a consulta nacional, as pessoas têm 3 opções. Uma é aprovar, outra é aprovar com comentários, colocar alguns comentários, olha, acho que devia mudar isso, e a outra é reprovar. Não, esse troço não serve. Não serve. Tá? Só que, veja, você reuniu especialistas para fazer. Então, quem acha que tem que reprovar e quem acha que tem que comentar, ele tem que estar embasado também em normas técnicas, embasado nas boas práticas. Não é, eu não gostei porque esse troço aí não vai me prejudicar, né? Então, a gente analisa, mas dá para mais ou menos pensar que talvez daqui uns 75 dias, por aí, porque a gente vai agora analisar, a gente tem até 60 dias para analisar, mas a ideia não é minha, eu sou secretário da comissão de estudos que está trabalhando isso. A ideia nossa é começar o mais rápido possível. Assim que a BNT mandar, o COBEI mandar para nós esses comentários, a gente já vai juntar o pessoal, já vai convocar e já vai começar o mais rápido possível, né, para fazer, né? Então vamos deixar um compromisso aqui com o pessoal do Conexão CrossFox. Assim que tiver tudo funcionando plenamente, a gente volta a falar, porque aí nós vamos ter o mais moderno, aquilo que acabou de ser aprovado. Eu vou te dar um exemplo. Quando a norma de cabo estava sendo revisada, os cabos de casa estava sendo revisado, porque antigamente, não sei, eu sou jovem há muito tempo, então na minha época lá você tinha o cabo e você tinha dentro o cobre, mas era uma barrinha de cobre, ele era sólido. Sim. E depois, agora você vê que ele é um monte de fiozinhos e tal. Quando foi mudar, teve uma pessoa que falou que tinha que reprovar essa norma. Aí fizeram uma reunião, na época não era online, tinha que todo mundo ir no auditório. Aí chegaram para o cara era um síndico de um prédio. Pô, mas o senhor está reprovando? Aí, eu quero falar. Aí levantou, falou, sabe o que acontece? Quando eu tenho que descascar um cabo para poder fazer um negócio, eu ponho no dente e puxo a capa. Pô, hoje ela é contínua, então não me machuca. Mas se vocês colocarem com um monte de fiozinho, vai machucar minha língua. Por isso eu sou contra a norma. Fantástico esse embasamento técnico do cara. A língua dele. É a língua. Então, acontece. Professor Marcos Rogério, obrigado pela sua aula, obrigado por essas lições, e já temos um compromisso em breve da sua volta aqui para falar sobre os arcos que
agora estão sendo estudados e colocados. E antes da sua saída, eu queria te deixar essa lembrança aqui da louça CrossWorks elétrica. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, viu? Obrigado a todos vocês aí pelo convite e disponham sempre. Vamos em breve chamar de novo. Um abraço, Marcos. Prazer. Muito Obrigado. obrigado. Conexão CrossWorks fica por aqui.